Olá, está começando mais um episódio do Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Sicoob. Aqui mostramos como atitudes conscientes e transformadoras estão moldando o futuro, dentro e fora do universo financeiro. Sicoob apresenta Sustentabilidade na Prática. No episódio de hoje, vamos conhecer como o Sicoob estrutura sua estratégia de sustentabilidade e como essa jornada tem contribuído para decisões mais transparentes, responsáveis e conectadas com o seu propósito. E para essa conversa, contamos com um convidado super especial, Enio Meinen, diretor de Coordenação Sistêmica, Sustentabilidade e Relações Institucionais do Sicoob. Seja muito bem-vindo, Enio, e obrigada por estar com a gente hoje. Olá, Andréia. Obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande estar aqui contigo para falar sobre uma agenda tão representativa que é a da sustentabilidade. Então, a gente vai começar do início. Quando e como o Sicoob iniciou sua jornada com a sustentabilidade e o que motivou esse movimento interno? Enio, conta pra gente. A primeira iniciativa estruturada do Sicoob, ela data de 2018, com a realização da primeira análise de materialidade e a publicação do primeiro relatório de sustentabilidade. Quando a gente fala de análise de materialidade, a gente está se referindo àqueles temas que sejam relevantes nos campos social, nos campos ambiental, defesa do clima, econômico e, obviamente, também de governança. E nós os definimos ouvindo, como tem que ser, as principais partes interessadas do nosso sistema. Já o relatório de sustentabilidade, ele é um marco muito representativo na nossa trajetória e desde a primeira edição nós seguimos as diretrizes globais definidas pela GRI, que é a entidade que orienta a elaboração de relatórios dessa magnitude, dessa relevância ao redor do mundo. E por esse documento nós conseguimos identificar os nossos pontos fortes e, obviamente, também as oportunidades que nós temos para aprimorar as nossas ações que vão ao encontro da expectativa dos nossos cooperados, das nossas comunidades, como indica o 7º princípio universal do cooperativismo, que proclama que as sociedades cooperativas elas têm um compromisso com o território e com as comunidades. Perfeito, Enio. A gente estava falando de marcos, Você mencionou o marco que foi a publicação do primeiro relatório de sustentabilidade. Houve algum outro marco que ajudou a consolidar justamente a sustentabilidade como parte da estratégia do Sicoob? E eu gostaria que você contasse como foi o envolvimento das equipes e da governança nesse processo. Bem, além da publicação do primeiro relatório de sustentabilidade, eu diria que nós tivemos 3 grandes momentos nessa jornada, que é relativamente recente. O primeiro marco possivelmente seja a incorporação da agenda de sustentabilidade no nosso chamado Pacto Sistêmico de Estratégia, que é o documento mais relevante que orienta as ações e as prioridades do nosso sistema. O segundo momento importante foi a constituição do Comitê de Sustentabilidade, que é um fórum orientativo, o consultivo do Conselho de Administração do Centro Cooperativo Sicoob, é a mais alta instância de governança do nosso sistema. Esse Comitê de Sustentabilidade ele é formado por executivos e também integrantes do Conselho de Administração. E, finalmente, bem mais recentemente, o Conselho de Administração do Sicoob tomou a decisão de incorporar a agenda de sustentabilidade a uma das diretorias. E, por acaso, foi a minha diretoria, o que mostra a importância que se atribui a esse tema que tem uma transversalidade bastante grande. A nível estratégico, transversalidade são temas que fazem muito sentido quando a gente fala de sustentabilidade, não é, Enio? E falando em comunicação, Enio, vocês acabaram de lançar o mais recente relatório de sustentabilidade do Sicoob. Qual que é o papel dele na comunicação com os públicos de interesse? Bom, fundamentalmente com essa iniciativa documentada, ou estruturalmente documentada, André? Nós pretendemos, como qualquer organização o faz, mas sobretudo uma entidade cooperativa, nós pretendemos prestar contas aos nossos associados da transparência sobre o destino
dos recursos que nós empregamos para essas grandes ações voltadas para o grande campo da sustentabilidade. E a combinação de prestação de contas e transparência, aliás, transparência é um valor do cooperativismo, ela gera maior confiança e renova a vontade do quadro social de destinar recursos para essas ações que são cada vez mais significativas na vida de uma organização, e repito aqui, de uma organização cooperativa. Perfeito. Como o relatório contribui para o engajamento dessas partes interessadas e também para a melhoria contínua das práticas sustentáveis? Enio, me fala como esse instrumento tem sido efetivo nesses dois pilares. Bom, diferentemente do que às vezes se pensa, o relatório não é só um instrumento de prestação de contas, né? Eu já falávamos há pouco, né? Transparência, sim, prestação de contas, e que busca maior confiabilidade na nossa gestão por parte dos cooperados e comunidades, mas é um canal estratégico de interlocução, de diálogo com as partes interessadas. E como tal, se você ouve as pessoas, né, as figuras principais, os atores principais do movimento, de cada uma das nossas cooperativas, você cria por aí também um instrumento permanente de aprimoramento das iniciativas de sustentabilidade e também de produção do próprio documento. Te dar alguns exemplos, né, de como se deu essa interlocução. Nós promovemos entrevistas com executivos, dirigentes e outras partes interessadas. Nós levantamos as práticas de sustentabilidade, tanto locais, que se desenvolvem ao nível das nossas cooperativas singulares presentes em todo o país, regionalmente, por meio da conversa, da interlocução com nossas centrais, e também temos algumas ações nacionais que são conduzidas pela administração centralizada do Sicob, conhecida como Centro Cooperativo Sicob. No que diz respeito ao engajamento das partes interessadas, esse processo ele propicia uma compreensão mais profunda das percepções e também das expectativas, eu diria inclusive das necessidades dos públicos com os quais o Sicob se relaciona. E a partir dali você verifica o que está bem, você identifica lacunas e assim você vai poder constantemente continuar aprimorando. Além da escuta ativa que a gente faz com os nossos chamados stakeholders, palavrão, mais bem compreendidos na nossa língua mãe como partes interessadas, ele serve de insumo fundamental para a revisão anual dos temas materiais sobre os quais nós já falamos, né? No campo social, no campo ambiental, no campo da defesa do clima, no campo econômico e também da governança, que orientam, aliás, toda a nossa estratégia de sustentabilidade. Eu preciso aqui mencionar, é bem importante, que na edição de 2023 do nosso relatório de sustentabilidade, nós tivemos um reconhecimento bastante especial do Reporting Matters, espero que a tradução para o inglês esteja correta, na categoria designada de engajamento de stakeholders, ou de partes interessadas. O que o Sicob tem aprendido com esse diálogo tão intrínseco com cooperados, colaboradores, os demais stakeholders ou partes interessadas? Fundamentalmente, e é sempre bom ouvir, né? E mais do que ouvir, escutar. A gente consegue alinhar as nossas expectativas nesse campo, expectativas do quadro social, em primeiro lugar, de suas comunidades, seus territórios, eu diria até de organismos externos com os quais a gente tem vínculo, cujas iniciativas a gente também subscreve, seja em escala nacional ou internacional, e, obviamente, ao final e ao cabo, fortalecer vínculo com os nossos territórios. Né? Afinal, eu repito aqui, nós somos uma instituição que tem compromisso com as comunidades. Então, ouvir os representantes das comunidades é fundamental para a gente se aproximar, para ir ao encontro das necessidades e das expectativas. Você mencionou, Enio, no início da nossa conversa, os temas materiais, né, da operação do Sicob. Queria entrar um pouco mais a fundo nessa estratégia, né? Vocês elencaram 7 temas materiais, então eu queria entender quais são eles e como eles foram definidos. Bom,
Os 7 temas materiais definidos com base na escutativa das nossas partes interessadas, representantes dos cooperados e das comunidades, e também nós utilizamos para essa definição as referências de mercado, olhando para as organizações mais bem posicionadas com relação a essa temática. E nós os definimos como comunidades, mudanças climáticas, cidadania financeira, cooperativismo, obviamente, governança, segurança e privacidade, que é um aspecto cada vez mais relevante, e direitos humanos, né, que é um tema absolutamente transversal. Como esses temas impactam a tomada de decisões tanto estratégicas quanto operacionais do Sicoob? E você poderia também compartilhar com a gente, Enio, exemplos práticos de como esses temas vêm orientando projetos, ações, metas institucionais? Andréia, cada um desses temas, supratemas, né, os grandes temas, os temas materiais, ele tem um desdobramento no que nós designamos de objetivos sistêmicos, uma primeira linha, em iniciativas estruturantes e, finalmente, em ações práticas. E essa organização, ela garante a coerência entre aquilo que a gente pensa, entre o planejamento e a parte final, que é a entrega, a execução. E esses temas, então, eles orientam a definição de prioridades, obviamente também a alocação de recursos e o desenvolvimento de soluções que sejam personalizadas para os diferentes contextos, sobretudo, Andréia, para a comunidade. Nós somos uma instituição de lugar, de proximidade, de território, então a gente, ao estruturar, né, fazer esse desdobramento, a gente tem que olhar muito para o local. Eu vou te dar alguns exemplos, né? Você pediu algumas ações concretas. Por exemplo, no campo da cidadania financeira, nós desenvolvemos conteúdos de educação financeira que compõem regras de relacionamento digital com os nossos cooperados e que promovem uma informação bastante qualificada e também uma orientação no uso consciente de produtos e serviços. No final e ao cabo, com isso a gente quer tornar o tema das finanças, quer desmistificar, quer torná-lo mais conhecido e quer gerar para o nosso cooperado e todos quantos acessem o conteúdo, fazer com que tenham mais autonomia no processo de tomada de decisões. Depois nós temos o caso da governança. Aqui eu reitero uma iniciativa muito importante, que foi constituir o Comitê de Sustentabilidade, que é representativo dos diversos públicos de interesse, e comitê esse que, para além de assessorar o Conselho de Administração, ele também acompanha a execução, né, das diretrizes voltadas para a agenda de sustentabilidade, sugere redirecionamentos, enfim, né, e obviamente também contribui, como normalmente é formado por pessoas que têm uma especialidade, pelo menos um conhecimento maior, a gente também tira do comitê insumos para elaborar as nossas iniciativas. Então, a gente está falando de sustentabilidade na prática, correto, Enio? Exato. E eu queria acrescentar, se você me permite, perdão. Claro. A gente está aqui num bate-papo. Sim. Nós também temos as ações voltadas para mudanças climáticas, né? Que é um assunto da hora, né? Dos grandes temas, dos grandes né? temas. Que a humanidade está tendo que lidar, né? Exatamente. Ele compõe o que a gente chama de núcleos dos grandes eventos globais, né? Tem sido assim nas últimas COP, será este ano aqui na no COP Brasil. No Brasil, né? E nós precisamos estar atentos. Eu sempre digo que o cooperativismo, ele não pode ir a reboque de outras iniciativas, de outras instituições do mercado. Nós temos esse compromisso com a mudança climática por definição, né? Então nós temos que puxar à frente. Não podemos deixar por menos. A gente tem que ser a instituição da linha de frente a provocar mudanças comportamentais para que a gente tenha um futuro, né, mais previsível, né? Que a gente tenha certeza de vida no futuro. E a coisa é grave nessa dimensão.
embora muitas pessoas ainda não acreditem. Pessoas e instituições, né? Sim. O que é um problema, né? Que é uma preocupação muito grande. Para além de ações em defesa do clima, a gente também desenvolveu um framework bastante completo que orienta as nossas iniciativas de captação de recursos, definição de recursos dos nossos próprios fundings internos, né? E também, obviamente, o direcionamento para ações, iniciativas voltadas para a economia verde e também para o campo social. Eu acho que isso se integra bem à minha próxima pergunta para você, que é o plano de sustentabilidade Sicoob, né? O que é esse plano, Enio? Como que ele foi construído e quais as áreas e objetivos estratégicos ele contempla? O nosso plano de sustentabilidade é um instrumento que eu posso dizer estratégico, que afirma o nosso compromisso com a agenda de sustentabilidade. Por sinal, Andréa, em 2025, o nosso plano encerra o primeiro ciclo de 3 anos e nós estamos aproveitando no processo de rediscussão para aprimorá-lo. Aprimorá-lo desde uma visão estratégica, aprimorá-lo de modo a torná-lo mais conciso, mais preciso, mais bem compreendido. Porque a gente sabe que esses aspectos são absolutamente fundamentais para mover o interesse das pessoas nesse documento. Né? Quando você cria algo muito complexo, você se distancia, né, do público, das pessoas e até de você mesmo, porque chega num momento que você não sabe bem aquilo que você quer. Você quer muita coisa, você não faz nada. Então a gente está avançando bastante nessa direção. E as dimensões que são a nossa referência para construção e revisitação do documento são as pessoas, em primeiríssimo plano, lembrando que as cooperativas, diferente de um banco, de um neobanco ou de uma plataforma tecnológica, são sociedade de pessoas e não de capital. Uhum. A outra dimensão que a gente leva muito em conta são os negócios. Eu falo aqui do portfólio de produtos e serviços que a gente precisa aproximar cada vez mais a essa perspectiva, né, de sustentabilidade, criar soluções, né, que vão ao encontro de uma visão sustentável, de uma visão de longo prazo. E, finalmente, claro, a gente olha para os territórios e ali identifica iniciativas que sejam de interesse das nossas comunidades, né, voltadas para o desenvolvimento socioeconômico equilibrado. Isso se conecta muito com o propósito do Sicoob, não é, Enio? Essa forma. Queria que, para a gente, né, encerrar, de que forma a sustentabilidade se conecta, então, com esse propósito do Sicoob, que é conectar pessoas para promover justiça financeira e prosperidade. Conta para a gente. Ok, André. A sustentabilidade na nossa forma de pensar e agir está no centro da construção daquilo que nós designamos de uma sociedade mais justa e colaborativa. E nesse particular eu trago aqui a lembrança, uma decisão importante da ONU que acaba de instituir o 2º Ano Internacional das Cooperativas. A ONU, como nós sabemos, ela tem também o seu propósito, tem seu macro objetivo, tem seu grande direcionador, que é promover a paz social. E as cooperativas, por meio da sustentabilidade, né, seguem o caminho da promoção da paz social. Seja reduzindo diferença, seja incluindo pessoas, seja promovendo justiça financeira, porque afinal nós somos uma instituição financeira, né, que se propõe a entregar todas as soluções do mercado com preços mais justos, mais convidativos, e também nos guia na direção do desenvolvimento socioeconômico equilibrado, estando sempre presente nos momentos que o nosso público, os cooperados e a comunidade mais precisam da gente, promovendo, né, a dinâmica econômica, tomando atitudes, iniciativas anticíclicas quando todas as instituições, no menor sinal de crise, se recolhem,
As cooperativas estão lá para dinamizar a economia. E quando eu falo em dinamizar a economia, eu falo, né, de reciclar recursos na própria comunidade e de propiciar a geração de emprego e renda, de ampliar a arrecadação tributária e de gerar recursos do caixa, né, no caixa dos entes públicos para que eles possam também tomar iniciativa no campo social, protegendo, resgatando as pessoas mais vulneráveis. É nesse sentido nossa visão associada à grande agenda de sustentabilidade. Com os pilares se conectando, né? Justamente pessoas, planeta, prosperidade econômica. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Enio, muito obrigada por dividir com a gente essa visão tão clara, tão inspiradora sobre a jornada sustentável do Sicoob. É incrível para a gente ver como a sustentabilidade pode ser ao mesmo tempo estratégia, valor e prática no dia a dia. Então, eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Imagina, André, eu que agradeço a oportunidade em nome do nosso sistema. Espero que esse conteúdo seja bem recepcionado e que nós continuemos avançando para construir um sistema cooperativo que seja meritório na dimensão econômica, né, acionando adequadamente o seu portfólio de produtos e serviços, fazendo com que o associado eleja a cooperativa como a sua principal instituição financeira, porque isso vai trazer outros benefícios, né, muitos outros benefícios na dimensão humanitária, né, que eu chamo de virtude humanitária. A cooperativa completa é essa, que tem um desempenho adequado na dimensão empresarial e que faz entregas relevantes no campo do engajamento territorial na dimensão humanitária. Isso é a cooperativa completa, isso é uma cooperativa genuína e é isso que nós queremos ser. Perfeito, Enio. Mais uma vez, muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui. Este foi mais um episódio de Sustentabilidade na Prática, um videocast apresentado pelo Sicoob. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá! Para mais informações sobre sustentabilidade e cooperativismo financeiro, siga o Sicoob nas redes sociais ou acesse o site da instituição financeira. E acompanhe a série nas plataformas da CBN.